Hoje nós vamos falar sobre lipedema. Falei que eu ia passar aqui para falar rapidinho com vocês e tô cumprindo. Tô aqui acabei de finalizar um atendimento, né? Tô aqui na BI e eu tenho recebido alguns pacientes que chegam aqui com queixa de celulite. E quando nós vamos avaliar de fato, aquilo ali é um lipedema. Porque nós, né? Não eu vou avaliar, nós, eu e o paciente. Porque é necessário que ele relate alguns sintomas para que a gente consiga chegar aí numa melhor terapêutica e entender que de fato é um lipedema. Muitos pacientes, eles não conseguem chegar nesse diagnóstico rápido, né? Visitam vários médicos, vários outros profissionais da área da saúde, se queixando de uma dificuldade em tratar aquele quadro celulítico, né? Aquele quadro de gordura nas coxas. E geralmente essas mulheres, né, mulheres são as mais acometidas do que o homem. Tem casos assim esporádicos de homens acometidos com lipedema, mas as mulheres são mais acometidas por ser uma doença estrogênica. E muitas mulheres ficam aí, né, de médico em médico, terapeuta em terapeuta, buscando aí como tratar aquelas coxas grossas, né? Que até um determinado ponto é só uma coxa grossa. Mas depois começa a ter ali dores, peso nas pernas. Essa dor, ela pode se intensificar durante o dia, né? Então durante o dia vai passando, aquela dor pode ir aumentando. E os profissionais, eles às vezes por falta de conhecimento, né, falta da busca, entender um pouco mais do lipedema, eles não trazem esse diagnóstico, né? Então o diagnóstico médico não aparece na primeira instância. Eles costumalmente podem falar assim, é só uma coxa grossa, é só uma celulite, faz uma dieta que melhora. Só que na verdade, o lipedema, ele é resistente à dieta. E não somente resistente à alimentação, ele é resistente também aos exercícios físicos. Então, o que eu recebo são mulheres que fazem exercício físico, se alimentam bem, são até magras, tá? Só que tem aquelas coxas grossas, que é lipedema. Inclusive, a minha irmã tem compartilhado muito o caso dela lá no Instagram da Bi, tá? Depois eu vou marcar aqui para vocês no Instagram da Bi sobre o caso clínico dela. Quanto tempo ela demorou para ter esse diagnóstico, né? O que ela faz de tratamento. E por mais que ela tenha uma alimentação boa, faça exercício físico todos os dias, o lipedema permanece, gente. Por que o lipedema permanece? Porque é crônico. E ele tem uma evolução ruim caso a pessoa não tenha bons hábitos, tá? Então não é uma celulite que vai e volta, não é uma gordura localizada que você faz alimentação e diminui. Não, você diminui o corpo inteiro, mas o lipedema continua. Eu tô observando aqui algumas pessoas falando que tem várias pacientes com lipedema e no início, né, a gente olha assim, nossa, celulite, coxa grossa, gordura nas coxas, obesidade, mas é lipedema. Vou falar aqui alguns sinais e sintomas para vocês saberem que é lipedema. Ó, Fabiana falou que tem várias pacientes, Neliane também falou que já atendeu várias para emagrecer, só que não melhora o quadro. Agora eu estou entendendo. É resistente à alimentação, tá? Por isso que várias mulheres que têm lipedema, elas procuram nutricionista, seguem ali um plano e não conseguem um bom resultado. Gente, o lipedema é uma doença estrogênica, tá? Crônica de evolução, tem vários graus. E nos graus iniciais, tá? Não apresenta edema, apesar desse nome lipedema lembrar edema, tá? Então, algumas profissionais da área da estética têm feito drenagem linfática para melhora do quadro. Só que só vai melhorar o quadro se de fato tiver edema. E o edema, ele aparece no lipedema já em estágios mais avançados e não no início. No início é mais gordura mesmo, ok?
Depois que vai evoluindo aí para um quadro de edema, até chegar no 4º grau, que já é o lipolinfedema, onde a pessoa tem um comprometimento circulatório a ponto de realmente necessitar da drenagem linfática, tá? Então são estágios. E se a mulher ela não busca fazer uma alimentação anti-inflamatória, de baixo índice glicêmico, onde ela vai controlar ali aquela lipogênese, aquele aumento do adipócito, ela pode ter a piora evoluindo sim para o linfedema, que também é ali um diagnóstico que fica no ar. Eu tenho lipedema, eu tenho linfedema, eu tenho obesidade, é só coxas grossas, por isso que tem que fazer uma avaliação toda específica. Inclusive, daqui a pouco vou atender um caso de lipedema e mais tarde eu tenho uma avaliação de lipedema. Então tem chegado bastante mulheres buscando resolver esse quadro clínico daquela celulite, daquela coxa grossa, sendo que a gente tem que focar em tratar o lipedema, em controlar o lipedema, em amenizar os sinais e sintomas de lipedema, porque resolução completa não há relato na literatura, tá? Ontem eu devo ter lido em torno de uns 10 artigos científicos em inglês sobre lipedema, novos, tá? Novos de 2019 para cá, para buscar ali se tem alguma coisa diferente que eu possa estar trazendo para essas minhas pacientes, tá? Quem é aluna minha aqui? Deixa eu ver se tem aluna minha aqui. Escreve aí, se você é minha aluna, e se você é minha aluna e já fez o curso Lipoescultura Engessada. Ó, Suelen falou, trato muitos clientes com lipedema e hoje inclusive com encaminhamento médico. Isso é maravilhoso. Os médicos entenderem que a gente faz parte desse processo, né, de melhora de sintomas. Porque como é uma doença estrogênica, crônica, a gente vai amenizar os sintomas, tá? A resolução completa não existe tratamento. A Fabiana falou que é muito difícil o diagnóstico mesmo, isso é verdade. Ó, tem alunas minhas aqui, inclusive Ivonete, que é lá de Rondônia, também tá aqui, fez o curso da lipoescultura engessada esse fim de semana. Patrícia Paganini, do interior do Espírito Santo, que fez o curso lipoescultura engessada. Deinha fez o curso lipoescultura engessada esse fim de semana também. Então, olha só, meninas, as meninas da lipoescultura engessada, Fabiana, Leila, olha, todas vocês que fizeram o curso lipoescultura engessada, tá? Isso é importante falar para vocês, que vocês têm um ouro na mão, porque o lipedema, o que o mais fácil aqui de tratamento é o detox da lipoescultura engessada, ok? E se tiver já no estágio mais avançado, com edema, a gente pode associar a drenagem linfática. Então, eu faço a drenagem linfática durante o momento da lipoescultura engessada. Então, enquanto ali a argila ela está agindo nos pontos de desintoxicação, eu faço a drenagem linfática nas coxas. E aí eu queria já deixar uma dica para vocês. Vou ter que levantar para pegar aqui para vocês o que eu tenho feito para o meu paciente levar para casa, tá? Para ele alternar com os produtos home care e que eu tenho usado para fazer drenagem linfática. Ó, aqui tem um produto chamado Deslize. Ele é uma combinação de óleos vegetais e a gente pode colocar o óleo essencial, tá? Então aqui tem óleo de amêndoa, óleo de coco, óleo de uva, tem aloe vera, camomila. E aí o que eu faço quando eu tenho que fazer a drenagem no lipedema, tá? Eu coloco numa cubeta, tá? 2 pontas de espátula de Deslize, que é esse produto da Botânica Mineral. Então, ó, 2 pontas de espátula, como se fosse aqui essas 2 falanges distais, e coloco, deixa eu mostrar para vocês também, o óleo essencial de grape. Não vai focar, né? Podia focar. Aí, ó, grapefruit, tá? Grapefruit. Então, eu coloco 2 pontas de espátula de Deslize e coloco ali 4, 5 gotas de grapefruit para fazer a drenagem linfática. Porque o grape, tá, gente? O grape não pode ser colocado, é um óleo essencial, não pode ser colocado diretamente na pele, tá? Então, por isso que eu diluo ele no creme Deslize.
E eu faço a drenagem linfática com ele, porque ele vai melhorar tanto aquele aspecto circulatório, caso necessite de uma drenagem linfática, quanto vai diminuir o tamanho do adipócito. Porque o que acontece no lipedema? É o aumento do tamanho do adipócito por predominância estrogênica. Então, diminuindo o tamanho do adipócito e melhorando essa circulação, eu vou remover toxinas, eu vou diminuir aquele quadro de dor, tá? Eu vou diminuir, caso o paciente tenha um estágio mais avançado do lipedema, diminuir aquele quadro de edema, tá? Que são os estágios mais avançados. Vou trazer um conforto para o meu cliente. Então, eu peço para o paciente revezar com outros produtos, tá? De uso tópico que eu indico, para passar no corpo o grape com deslize em casa. Eu faço para ele, né? Aqui na clínica, entrego para ele, ele usa em casa revezando. Por quê? Esse produto, gente, como é grape fruit, é um óleo essencial, não pode usar durante o dia. Então, por isso que eu tô falando do revezamento. Então, a paciente toma banho de manhã, ela vai passar um outro produto, porque o grape não pode tomar sol. Então, ele é só para uso noturno, tá bom? A Marina tá perguntando, quem toma anticoncepcional pode ter o quadro piorado? Sim, porque o lipedema, ele é estrogênico, crônico e estrogênico, tá? Então, o anticoncepcional é hormonal, pode desregular aí essa questão de controle estrogênico do corpo, tá? Tanto o DIU hormonal quanto o anticoncepcional, tá? Tem outras formas da gente acumular xenoestrógenos no nosso corpo, sem ser pelo hormônio do DIU ou sem ser pelo hormônio do anticoncepcional, tá? Que a gente pode marcar outro dia para conversar. A Mila tá falando assim, eu tenho... E a Mila é uma aluna, uma amiga maravilhosa lá de Salvador. E ela foi uma aluna modelo no curso Lipoescultura Gessada, que aconteceu em Salvador. E teve um resultado fantástico com a lipoescultura gessada. Por isso que eu já falei aqui hoje que uma das técnicas que eu uso aqui para melhora do lipedema é a lipoescultura gessada, tá? E a Camila teve um resultado fantástico. Ela falou aqui que tem, por isso que eu tô relatando o caso dela. E é o seguinte, gente, como é crônico, a pessoa tem que continuar fazendo o tratamento, que é o que eu falei. Mesmo com alimentação saudável, não resolve 100%, tá? E mesmo com exercícios, não resolve 100%. Ah, mas eu vou abandonar então, já que o exercício e a alimentação não resolve. Vou abandonar também a estética. Se você abandonar o que está segurando aqueles sinais e sintomas, o quadro pode piorar porque ele é crônico. Então, não é interessante que a mulher com lipedema, ela abandone aí o que faz bem para o corpo dela, porque o abandono pode gerar mais aumento, tá, daquela célula de gordura. Aumentando aquela célula de gordura, vai pressionar o sistema circulatório, vai gerar um quadro evolutivo para o lipolinfedema, que é quando já começa a acometer ali o sistema circulatório. Então, não pode abandonar esses hábitos de vida, né, porque pode cronificar, ok? E a lipoescultura gessada, nos casos de lipedema, a indicação é fazer 2 vezes por semana. Se o paciente não conseguir, ele pode fazer 1 vez por semana e nos outros dias usar o produto em casa, tá? Hoje, quando eu faço a avaliação de lipedema, eu não faço só olhar, palpar, fazer algumas perguntas, não. Eu faço junto à biorressonância e na biorressonância eu vou identificando ali qual tipo de desintoxicação que eu devo fazer com esse paciente, além da desintoxicação de xenoestrógeno, tá? Porque como é uma doença de predominância estrogênica, tem que fazer desintoxicação de xenoestrógeno, que eu faço também com a terapia quântica. Então, eu não faço só o tratamento estético. Eu faço a terapia quântica, eu faço aromaterapia, como eu mostrei para vocês, e na terapia quântica eu faço uma desintoxicação daquele terreno biológico para que o metabolismo melhore, para que a resposta seja melhor e para que o controle dos sinais e sintomas seja mais eficaz, tá? E um dos produtos que eu uso para auxiliar, né, que é um produto da terapia quântica, ele é usado sublingual, é o Quelipo. Eu até falei dele ontem, do Quelipo, lá nos meus stories, tá? Então, o Quelipo da Quantic Life, quem quiser saber, né, onde que compra o Quelipo? Me chama que eu até falo aqui no inbox, tá?
Mas o Quelipo, ele faz um detox estrogênico, ele diminui ali o aumento da célula de gordura, porque ele vai ajudar na sensibilidade à insulina, a não dar aquele disparo de insulina, vai ajudar na circulação e tem outros e outros benefícios, inclusive ajudando na compulsão alimentar, tá bom? A Fabiana falou que eu poderia dar um curso de biorressonância, mas eu já ministro. Eu ministro um curso chamado Detox Frequencial, onde eu falo sobre biorressonância, ensino você a fazer a avaliação e o tratamento, tá? O foco é a terapia quântica e lá eu falo sobre fitoterapia, aromaterapia, vou dando ali algumas pinceladas, inclusive na metafísica da saúde. E é uma das formas de avaliação mais específica para o lipedema, onde eu consigo auxiliar o meu paciente, não somente de fora para dentro, mas de dentro para fora, né? Que a biorressonância, ela me dá essa sensibilidade e a gente vai fazer uma desintoxicação ali personalizada. Pensando uma coisa, gente, se os resultados são individuais, os protocolos também têm que ser individuais, tá? Então, eu falei da lipoescultura engessada, mas não falei só dela. É a aromaterapia, a terapia quântica, a drenagem linfática, porque se o resultado é individualizado, o protocolo tem que ser individualizado, tá? Tô vendo aqui várias alunas minhas. É um prazer estar com vocês aqui, falar um pouquinho mais sobre isso com vocês, né? É uma doença, a lipedema, né? Que é o nosso assunto de hoje. É uma doença que pode acometer várias mulheres da mesma família, então ali tem estudos já comprovando ali uma carga, né, hereditária, além dessa carga estrogênica, e também a nível de alimentação, tá? Então, diminuir alimentos de alto índice glicêmico, se pudesse, né, diminuir os metais tóxicos, troca a pasta de dente, troca o desodorante, isso tudo eu vou falando com o meu paciente, para que ele vá mudando os hábitos de vida com o decorrer, né, da história dele, né? Ah, vou ter que trocar tudo de uma vez, trocar minha pasta, trocar meu desodorante, trocar tudo, vou ter que parar de usar o absorvente, porque o absorvente é plástico, né, gente? É cheio de estrógeno também. Eu vou dando as opiniões ali, as dicas para ele mudando com o tempo, tá? Para que ele tenha cada dia mais sucesso no tratamento, que ele consiga ali observar as mudanças que acontecem com o tratamento. A Leilane, que é uma super amiga, inclusive tem clínica aqui pertinho da minha, tá perguntando se o ômega 3 é interessante. Por que o ômega 3 é interessante, tá? O que eu indico é o CRIO, o óleo de CRIO, porque ele é rico em astaxantina, então ele é mais antioxidante, mais anti-inflamatório do que o ômega 3 convencional. Por que ele é importante? Porque quando você tem expansão desse tecido adiposo, você vai gerar inflamação no seu corpo, porque o tecido adiposo, ele é um tecido endócrino e ele começa a liberar citocinas inflamatórias. Então, quando você faz o uso de um anti-inflamatório, como no caso o ômega 3, o óleo de CRIO, você diminui essa inflamação, tá? Diminuindo essa inflamação, o metabolismo, ele responde melhor. Então, o ômega 3, que no caso é o óleo de CRIO, eu sempre falo nos cursos, principalmente no curso Detox Frequencial, eu falo isso. Usa pelo menos 4 meses o óleo de CRIO. Depois você vai trocando ali para o ômega 3. Mas no início, como se fosse ali um ataque, né? Uma dose de ataque, você usa o óleo de CRIO, tá bom? Isso, Úrsula. Úrsula é minha aluna de Domingos Martins, maravilhosa. O lipedema tem um fator ali hereditário, né? Então, há estudos que falam que sim, há estudos que falam que é estrogênico. Então, tem os estudos aí que norteiam esse fator hereditário, tá? Eles fizeram pesquisas em grupos familiares e observaram que sim, pode ter. Mas ninguém na minha família tem, eu posso ter? Pode. Porque pode ser fator estrogênico da própria pessoa, tá? Inclusive, homens também podem ter. E sem ter o fator hereditário ali na família, mas tendo a questão estrogênica envolvida. Então não é só assim, a minha mãe teve, eu vou ter, eu vou morrer por conta disso, a minha família toda tem, eu vou ter. Não, muda seu estilo de vida, sua alimentação, seu exercício, faça sua estética e vá controlando os sintomas. Bom, eu vou finalizar por aqui, porque eu tenho uma paciente agora, quase agora tá
inclusive já chegou, tá? E a gente vem conversando aí um pouquinho mais lá no Instagram da Bi, que a minha irmã, Gabriele Sanz, ela tem contado um pouco da história dela, de como ela descobriu o lipedema, de como ela trata o lipedema, tá? Então eu vou colocar nos meus stories agora, depois que eu salvar esse vídeo, o Insta da Bi, para vocês poderem verificar lá, que lá tem mais informações, tá? A gente tem conversado muito lá no Instagram dela sobre o lipedema, que fica mais direcionado, tá bom? Queria agradecer todos vocês que participaram dessa live surpresa rapidinha.